Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje teremos um vídeo de curiosidades. Então, antes de qualquer coisa, se inscreve e ativa o sininho para que todo domingo tenha um novo vídeo de curiosidades bem interessante para você. Os vírus são seres complicados de lidar, porque não possuem um metabolismo próprio e não conseguimos combater eles com medicamentos convencionais como antibióticos. Mas existem medicamentos que podem ajudar a nos preparar para quando encontrarmos um vírus, não soframos tanto com isso. As famosas vacinas. As vacinas são tecnologias humanas criadas para combater principalmente vírus que existem no ambiente. Elas ensinam o seu corpo a criar mecanismos específicos para combater de forma eficiente os agentes que causam dano ao seu corpo, os patógenos. Porém, vocês já perceberam que algumas vacinas têm uma dose e outras têm duas? E qual delas possui efeitos colaterais mais severos? Bom, vamos nos aprofundar nisso nesse vídeo. As vacinas, de modo geral, convencem o seu corpo a criar defesas para um determinado patógeno. Algumas precisam de um convencimento um pouquinho maior, por isso precisamos tomar uma segunda dose semanas ou até mesmo anos depois da primeira. Em essência, as vacinas dão um pedaço de um vírus enfraquecido para o seu corpo, sem a capacidade de se replicar. O seu corpo vai identificar esse organismo estranho e vai tentar combatê-lo. Para isso, ele estuda o organismo estranho e cria técnicas para combater. E como, no caso, esse organismo não se multiplica, é literalmente lutar com alguém com os braços amarrados. Esse combate é feito com proteínas específicas criadas pelo seu organismo, os chamados anticorpos. Esses anticorpos são proteínas muito específicas que vão se ligar às proteínas do patógeno, que são chamados de antígenos. Logo, para que isso aconteça, o seu corpo precisa reconhecer e saber a fórmula de criar um anticorpo específico para um antígeno específico. Quando ele consegue a informação, ele irá guardar o formato dessas proteínas para quando acontecer desse mesmo patógeno atacar novamente, ele criar um anticorpo certinho para combater o problema. Esse sistema a gente dá um nome, é chamado de imunidade adaptativa. Porém, temos que destacar que isso não acontece da noite para o dia. Demora semanas para ter uma boa imunidade e uma boa resposta para um estímulo de um determinado patógeno. E já que esse reconhecimento não é fácil de ser feito, muitas vezes o seu corpo não tem tempo hábil para reconhecer completamente o vírus antes que ele seja completamente detido pelo seu organismo. Isso acontece pois, logo que o seu corpo vê um agente estranho, ele não deixa barato. Ele utiliza armas de amplo aspecto, ou seja, sem muita especificidade, para combater qualquer coisa que estiver ali. Esse sistema nós damos o nome de Sistema Imunológico Inato. E já que os vírus estão completamente amarrados, fica fácil para o seu sistema imunológico inato lidar com eles. Alguns vírus são fáceis de ser reconhecidos pelo seu corpo. Então, mesmo com o sistema imunológico inato funcionando, o seu corpo consegue reconhecer e criar anticorpos específicos para o vírus em questão. Por isso, precisamos de apenas uma dose, como o vírus do HPV, por exemplo. Já outros vírus são enfraquecidos pelo seu corpo em pouco tempo e precisam de uma outra dose para que seu corpo seja relembrado de como é o vírus. Aí essa dose pode variar de meses, como da hepatite A, ou até mesmo anos, como a do tétano, para que a gente tenha que tomar uma nova dose. O lance é que às vezes a ciência demora anos para entender quais os vírus precisam de quanto tempo ou até mesmo se é necessário ser feita uma segunda dose. Um outro fato que pode fazer com que você tenha que tomar uma segunda dose é o esquecimento do seu corpo. Esse esquecimento acontece porque o seu corpo tem locais específicos onde a informação é guardada, os linfonodos e o baço. Ali existem algumas células chamadas de linfócitos B, que vão criar os anticorpos, e os linfócitos T, que vão lembrar a estrutura do antígeno que precisa ser combatido. Essas células eventualmente se degradam e não passam a informação para células novas, fazendo com que o seu corpo literalmente esqueça algumas formas de antígeno. E nesse caso é necessária uma segunda dose da vacina para relembrar o seu corpo desse antígeno. No caso da doença atual, sabemos que precisamos de 2 doses em muitas das vacinas para que seu corpo consiga criar uma imunidade adaptativa para a doença. Porém, não sabemos ainda quanto tempo demora para que seu corpo esqueça e precisa ser relembrado. Alguns estudos preliminares da Pfizer, por exemplo, indicam que é de aproximadamente 6 meses. Mas existem efeitos colaterais para as vacinas? E se existem, qual dose pode ser pior nesse sentido?
A resposta simples é que a segunda dose causa mais efeitos colaterais e um pouco mais sérios, e isso é relatado em participantes nos testes clínicos e é algo completamente normal. Na verdade, isso é um sinal que a vacina está funcionando direito. Esses efeitos como tosse, febre e dores no corpo não são causados pela vacina, e sim pelo seu próprio corpo. Isso mesmo, o seu corpo está se adaptando para combater o vírus implantado nele, e, por conta disso, ele sofre esses efeitos. Essa resposta é mais intensa na segunda dose exatamente porque a primeira dose funcionou. Na primeira dose, o seu corpo reage primeiro com uma linha de defesa geral que irá atacar qualquer coisa sem muita especificidade, o que chamamos de imunidade inata. Por conta disso, começamos a sentir alguns efeitos colaterais, como reações locais, fadiga, dores de cabeça e dores musculares. Todo esse processo não é à toa. Nesse momento, algumas células do seu corpo estão estudando o vírus que está atacando você e criando mecanismos para combatê-los, como a gente comentou antes. Logo, quando você toma a segunda dose, o seu sistema adaptativo já possui ferramentas certas para atacar aquele vírus específico. E é assim que ele faz. Porém, isso pode acarretar em alguns desconfortos causados pelo sistema adaptativo. O problema é que seu corpo usa todas as ferramentas que ele tem para atacar o patógeno. Então você vai sofrer os efeitos colaterais do seu sistema inato e os efeitos colaterais do seu sistema adaptativo ao mesmo tempo, aumentando os efeitos colaterais. Algumas pessoas realmente sentem esses efeitos de forma agressiva, porém outras podem passar por toda essa fase sem notar esses efeitos. Por que isso acontece? Bom, a ciência ainda não tem uma resposta certa para isso. Mas calma, não é tudo ruim. Na verdade, o seu corpo está combatendo de forma espetacular esse vírus ali presente, impedindo que ele se multiplique, caso esse não seja um vírus de uma vacina. Os efeitos colaterais mais intensos na segunda dose foram demonstrados em vários testes de vacinas feitos para o vírus atual, como os estudos da Pfizer, do Butantan e da Moderna já relataram. Também devemos destacar que caso você tenha a doença e tome a vacina infectado pela doença, provavelmente a primeira dose vai ser a mais dura para se tomar. Independente disso, temos que salientar que, de qualquer forma, os efeitos colaterais são de longe muito mais tranquilos do que os efeitos que a doença pode causar no seu corpo. Além disso, muitos estudos já têm mostrado que com a vacina você cria uma imunidade adaptativa muito maior do que se você estivesse pegando a doença de forma natural. Ou seja, para de frescura e vai tomar logo essa vacina que é importante para você. Não se esqueçam de ver outros vídeos de curiosidade aqui do canal e lembrem-se que toda quarta tem um vídeo de biologia e todo domingo um de curiosidades. Muito obrigado!